ressoam há muito tempo essas palavras cheias de júbilo. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão os vossos devotos, cheios de uma fé incendiada. E assim segue a música que se canta com muita frequência nessas celebrações em honra a Nossa Senhora Aparecida. As palavras nos mostram o que existe no coração de todos aqueles que acorrem aqui ao santuário para pedir a Nossa Senhora, que tem um coração, na imagem pequena, que simboliza um coração enorme, né? Tudo aquilo que leva em seus corações, anseios, necessidades, sofrimentos, pedidos. E há 50 anos atrás, o nosso padre, São José Maria, foi um desses devotos, que aqui chegou com o coração cheio de fé, incendiada, para poder pedir o que ele pedia naqueles anos, pela Igreja, pelo Papa e pela Igreja, né? Hoje recordamos aquela romaria e, ao mesmo tempo, temos que ver que, ao lado do cinquentenário dessa romaria, existe um centenário. Uma data muito próxima de 28 de maio, em 24 de maio de 1924. São José Maria, ainda com seus 22 anos, ainda sem aquela inquietação que Deus havia colocado no seu coração, mas que ele não sabia o que era, e durante tantos anos pedia: Senhor, que eu veja, Senhor, que eu veja. E a partir de uma determinada época começou a pedir: Senhora, que seja. E é justamente essa palavra, Domina ut sit, com a data 24 de maio de 1924, né, ficou gravada na base de uma imagem da Virgem do Pilar, né, demonstrando, assim, de uma maneira muito gráfica, que visse o que Deus havia provocado dentro de si, uma inquietação, e que se realizasse aquilo que Deus queria. Pedia a Deus e pedia à Mãe de Deus. E aqui esteve, há 50 anos atrás, para continuar nesse seu itinerário de petição, de oração, de colocar no coração de Deus, no coração de Maria, todo o Opus Dei, né? Aliás, numa das... referia-se justamente a esse seu itinerário, né? No Opus Dei, cada passo na vida espiritual conta com a Mãe de Deus e Mãe Nossa, né? Poucos dias antes dele vir aqui a Aparecida, assim ele se pronunciou, contou o seu segredo. Cada passo contar com Nossa Senhora, né? Cada necessidade contar com Nossa Senhora, né? E com esse espírito, como em tantos santos santuários, para pedir que se realizasse, por intercessão de Nossa Senhora, aquilo que Deus havia colocado no seu coração, ainda muito jovem, aos 16, 17 anos, pedindo que era criar uma instituição a serviço de uma mensagem. A mensagem chamada Universal à Santidade. E a instituição, o Opus Dei, que só existe para isso. Que logicamente tem que ter as suas figuras canônicas que vão sendo configuradas ao longo do tempo, mas isso é mais importante do que isso é o que é o Opus Dei, uma família. Uma família
que reza unida, que dá os passos unidos, que busca todos com muita fé incendiada no coração, a Nossa Senhora, para que seja uma realidade na vida de cada pessoa, o que o Evangelho de hoje nos chamava a atenção, né? Quando pede que todos sejam santos. E a esperança também que a primeira leitura nos dava, né? Específicas para a missa de ação de graças que estamos vivendo nesse momento, né? Então seria muito lógico que nós, aqui, presentes na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, diante da nossa Mãe, né? Qualquer situação, qualquer necessidade, qualquer problema, qualquer objetivo, primeiro, Nossa Senhora, que a gente vê. Nem sempre Deus responde ao nosso apelo, tome, Senhor, que eu veja, né? Nem sempre Ele nos mostra, porque para nós é muito mais importante crer do que ver. Seja o que Deus quer, do que seja o que nós queremos, né? Porque muitas vezes, se nós não temos bem claro isso, que foi toda a vida de São José Maria, pautada pela fé. Ele pediu que Deus lhe mostrasse, e a partir do momento que Deus lhe mostrou, nem sempre ele deixou tão clara a sua vontade, mas São José Maria foi caminhando sempre crendo, nem sempre vendo. Mas, como ele dizia aqui em São Paulo, numa das tertúlias, cada passo conta com Maria, a Mãe de Deus, nossa Mãe. Então que hoje possamos não só estarmos celebrando esses 50 anos, a sua Romaria aqui, pegou, beijou o medalhão, colocou as duas flores que lhe foram dadas, uma rosa branca e uma rosa vermelha, aos pés da imagem, e rezou o terço, sabendo que Maria ia tornar realidade o que ele ainda não via, mas creu, acreditou. Que esse seja o nosso propósito no dia de hoje. Acudir a Maria para que sejamos homens e mulheres de fé. E termino com um exemplo muito bonito, recentemente revelado por um cardeal que foi entrevistado às vésperas da morte de São João Paulo II, né? O jornalista queria saber dele o que ele pensava de São João Paulo II, depois de tantos anos ao lado dele. Ele respondeu: é um homem extremamente perigoso. Uma resposta bastante estranha, né? É um homem extremamente perigoso. Aí o jornalista falou: mas por quê? Porque ele confia absolutamente em Deus. Das qualidades humanas, uma grande experiência pastoral, mas ele confiava absolutamente em Deus. Oxalá, como São José Maria também assim viveu, nós também sejamos homens, assim seja, né?